O livro dos Salmos é o maior livro da Bíblia, facinho de achar. Geralmente você vai no meio da Bíblia e abre ela, você vai encontrar lá o livro dos Salmos. Daí você vai lá no Salmo de número 103. Nós estamos numa série de reflexão. Nós estamos falando sobre o poder da gratidão e do louvor. Quem ouviu todas as reflexões que nós falamos sobre esse assunto? Levanta a mão. Acho que bastante pessoas. Alguns vieram só em alguns momentos, né? Por que nós estamos falando sobre gratidão e louvor? Porque a gente às vezes murmura muito, a gente reclama muito, a gente não consegue ver quantas bênçãos Deus tem derramado sobre nós, e muitas vezes nós não recebemos mais bênção porque não somos gratos e não sabemos louvar ao Senhor. Então, Deus colocou no meu coração, no coração do pastor Ricardo, nós estávamos reunidos conversando, e a gente decidiu, a melhor coisa é finalizar o ano com esse sentimento, um sentimento de gratidão. Então, nós vamos nesse momento continuar essa reflexão, e vai até a semana que vem. Salmo 103, os irmãos acharam, amém? Diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande as misericórdias do Senhor para os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendize ao Senhor todos os anjos, valorosos em poder, que executai as palavras de ordem, obedecei a sua santa palavra. Bendizei ao Senhor todos os exércitos, vós ministros seus que fazeis a vontade dele. Bendizei ao Senhor vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém? Já teve algum momento da sua vida, alguma fase da vida, que você não tinha como cantar? Ou vou refazer a pergunta: já teve alguma fase da sua vida que você não conseguia assoviar? Porque geralmente quem assovia, tá bem, Se você vê uma pessoa assoviando calmamente, você pode saber que ali tem um coração geralmente tranquilo. Pergunto para você: você já teve algum momento na sua vida onde você olhava para todos os lados e parecia que nada estava bom? Se a sua resposta foi sim, é porque você é gente, é porque você é ser humano, é porque, como nós já pregamos aqui, problemas faz parte da vida, e o próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tenham de bom ânimo, eu venci o mundo. E aí entra algo que a gente precisa parar
para refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa alma, sobre a nossa condição de ser. E eu refaço a pergunta: essa fase passou? Ou você acha que uma vida sem brilho, sem alegria, sem conseguir assoviar, onde você olha para todos os lados, não está nada legal, você acha que isso deve ser crônico na sua vida? Aí está um grande erro, porque a gente não pode aceitar que a nossa vida entre num desastre crônico, numa vida cinzenta crônica. Entra dia, sai dia, a gente está para baixo. Entra mês, sai mês, a gente está para baixo. Entra ano, sai ano, a gente olha para todos os lados e parece que nada está legal. Opa! Se a tua vida está assim, uma luz de alerta precisa começar a apitar na sua vida. Porque você não foi projetado para viver uma vida crônica na desgraça. Você não foi criado para viver uma vida crônica de tristeza, de decepção, de amargura, de ressentimento, de falta de brilho. Quando nós olhamos para esse salmo, a gente percebe algumas coisas muito interessantes. Começa o salmista conversando com a sua alma. E esse exercício que ele faz é fantástico, para que nós venhamos tomar decisões importantes na nossa vida, refletir sobre a nossa existência e sondar por que a nossa vida cronicamente vive numa insatisfação. E ele parece que coloca a sua alma ali no banco dos réus. E ele começa a instigar: alma! O que está acontecendo, alma? Ou alma amargurada? Alma esquecida? Bendize ao Senhor, ó minha alma. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Eu não sei se você já parou para pensar sobre a sua alma. Você conhece a sua alma? A expressão alma aqui é a mesma expressão que no grego é psi, né, que vem de psicologia, o estudo da alma. E é interessante que quando a gente para analisar a alma, as pessoas não conhecem muito a sua alma. A gente conhece o nosso corpo, não muito bem também, mas conhecemos melhor o nosso corpo do que a nossa alma. A gente vai no médico e a gente está com uma dor muito intensa na perna, né? E ele vai começar a fazer algumas perguntas: aonde é a dor? E você vai apontar: é aqui, né, perto do joelho. E ele vai mostrar um quadro lá de intensidade de dor, de 0 a 10, né? E você vai dizer. Agora, e se a dor é na alma? Você sabe identificar aonde é o lugar? Muitas vezes, ali no meu gabinete de atendimento pastoral, senta alguém e antes de falar, só chora. Chora, 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 chora. E às vezes não sabe dizer o porquê. Sabe dizer que não aguenta mais. Sabe dizer que não aguenta mais sofrer tanta dor. Mas quando a gente vai sondando o que está doendo, aonde dói, às vezes precisa pegar algumas ferramentas da psicologia para você sondar e saber aonde na alma está aquela dor. Mas às vezes a gente vai empurrando a vida com a barriga. E numa sociedade que valoriza tanto a estética, a gente acaba se preocupando mais com o corpo, o que é importante, mas se esquece da alma. Você já parou para pensar nessas divisões que você tem? Corpo, alma e espírito.
e aqui eu não vou entrar naquela discussão teológica, né? Dicotomia, tricotomia, ou seja, nós temos uma matéria, que é o corpo, e uma parte material, que é o espírito e a alma, né? Ou nós somos divididos em corpo, alma e espírito, em três, tricotomia. Eu não vou entrar nessa questão teológica, né? Eu acredito que nós temos uma alma, nós temos um corpo e nós temos um espírito. E há uma ligação fantástica que a psicologia, a ciência, a fisiologia, a neurociência ainda não conseguiu descobrir, na verdade, nem 1% das ligações que existem. Já parou para pensar na ligação da sua alma com o seu corpo? Você recebe uma notícia triste, um ente querido faleceu. A sua alma se comunica com as glândulas lacrimais dos seus olhos, daqui a pouco começa a escorrer água do seu olho. É fantástico. Quando a gente para analisar a ligação da alma com o corpo, questão de, sei lá, milésimos de segundo, uma comunicação perfeita. A alma, o corpo, que está sob a direção do Espírito. E quando o nosso Espírito não está em ligação com aquele que nos criou, para estar conectado nele, a nossa alma se equivoca um monte, se confunde um monte. E como diz um sábio escritor, a nossa alma parece que vira uma alma vira-lata. Enfim, pastor Lediel, você está filosofando demais. Vou ser mais direto contigo. De vez em quando, a gente precisa parar e verificar como que está a situação da nossa alma. Fazer como esse salmista fez. Alma, está reclamando demais, está amargurada demais, está triste demais. Bendiz, ó Senhor, a alma. Às vezes a gente está mergulhado num mundo, como eu disse, não conhece a alma, um mundo insatisfeito, e às vezes a gente corre o risco de nem saber identificar como aquilo tem nos influenciado. Ou seja, um peixe dentro de um aquário, aquele é o mundo dele. Na verdade, ele nem sabe que mora na água, porque aquele é o mundo dele. Talvez ele vai sentir isso quando sair de lá. A nossa realidade, nosso mundo é mais ou menos assim. Nós somos mergulhados e nascemos mergulhados numa sociedade insatisfeita, que procura um preenchimento para satisfação, mas não sabe o que é isso. E aí a gente vê os nossos resultados do dia a dia. A gente olha para a nossa sociedade, a gente vê um mercado que não para de crescer, que é o mercado do entretenimento. Eu já preguei algumas vezes sobre isso e continuo pregando. Por quê? Porque quanto mais as pessoas procuram o entretenimento, elas mais se divertem, parece que mais vazias ficam. E todo dia precisa sair um jogo novo, um filme novo, tem que ter um parque novo, tem que ter alguma coisa para satisfazer. Isso vai gerando, claro, né, uma evolução científica marqueteira, e daí o mercado do marketing, a ciência do marketing é fantástica, porque precisa fazer com que você se veja insatisfeito. E daí, se você não está satisfeito com a tua televisão de 32 polegadas, tela plana, você precisa então achar uma motivação para buscar aquilo que ainda não tem, e vamos para 40 polegadas. E daí o mercado mostra, não, mas você ainda não está pleno, porque a sua é de 40, já tem uma de 47. E você vai, e vai, e vai, e parece que a gente nunca está satisfeito. Parece que essa insatisfação é crônica, e como eu disse, assim como um peixe mergulhado na água que não sabe que está lá, a gente está mergulhado num mundo de insatisfação, onde a gente tem, na verdade, mais do que precisamos, mas estamos insatisfeitos, e queremos sempre mais, e essa busca maluca compromete a nossa qualidade de vida, compromete o nosso autoconhecimento, o conhecimento da nossa alma, compromete o nosso relacionamento com Deus, compromete aquilo que realmente vale a pena. É interessante que essa insatisfação, ela gera uma intolerância nas pessoas, porque parece que as crianças hoje, elas já nascem para serem satisfeitas naquilo que elas querem, e quando não recebem, parece que elas são intolerantes a essa insatisfação, e brigam, e fazem birra, e assim por diante.
Eu não sei se você já viu alguém com intolerância a alguma coisa, né? Intolerância à lactose. Conheço alguém que não pode comer um quadradinho de uma barra de chocolate, porque tem intolerância, aquilo já vai comprometer, né? E como ele diz, olha, não pego nem um chocolatinho porque esse crime não compensa, né? A dor de cabeça que dá, o desgaste que dá, os estresses que dá. E daí a gente vê que parece que as pessoas estão vivendo isso. Elas querem a satisfação, não encontram, e por não encontrar, elas se tornam muito sensíveis, agressivas, violentas. Tomam decisões precipitadas, e alguém entra num casamento, né? E está lá o pastor Lediel fazendo o casamento, e que assim seja para sempre, né? O teu Deus é o meu Deus, teu povo é o meu povo, vou te amar eternamente e tal, seja na tristeza, seja na alegria, seja na pobreza, ou seja na riqueza, mas depois de um mês, quando o cartão de crédito estoura, cara, aquela fala na pobreza não rola. E um pouco de insatisfação que um dos cônjuges tem, já não quer mais, já quer brigar, já quer se separar. A gente vê as pessoas hoje, os casamentos se separando por qualquer coisa. Não estou satisfeito, né? O nosso gênio não bate. E daí você pega as pesquisas, né? O discurso é esse, né? Por incompatibilidade de gênio é que o maior número de divórcios acontece. Entra numa empresa e daí você conversa com os gerentes, você conversa com os empresários, eles estão assustados com uma geração que está vindo aí, que qualquer apertãozinho que dá uma cobrança a mais, não, estou insatisfeito com essa empresa, e sai fora. Parece que o negócio está tomando uma proporção assustadora nos nossos tempos. E se a gente não sonda a nossa alma, a gente entra nessa onda. Se a gente não sonda a nossa alma, a gente vive com essa alma alienado. Quem sabe pensando que nós somos criados para um mundo perfeito, quando esse mundo perfeito não existe. E as pessoas acabam o quê? Se frustrando. Porque a sua satisfação não é satisfeita. Porque ela se alienou, porque ela está buscando isso em lugares que nunca vão satisfazer. E daí você vê essa geração das redes sociais, né? E no meu livro eu escrevi, ou gente que inconscientemente tem se frustrado. Centenas de pesquisas têm mostrado que muito tempo no Facebook intensifica o quadro depressivo, ou dá maior probabilidade para aqueles que ainda não têm depressão. Porque inconscientemente a gente está lá, a gente tem 3.000 amigos, ou que seja 1.000 amigos no Facebook. Talvez 50 deles vão publicar alguma coisa naquele dia. E a pesquisa diz que 90% das pessoas publicam só coisas boas que acontecem com elas nas redes sociais. Então você naquele dia vai receber 50 mensagens na sua linha do tempo, um que foi passear na Flórida, outro está viajando para Paris, o outro comeu no restaurante chique, aquela ganhou uma roupa nova do marido, o filho dela passou no vestibular. Todo mundo está com coisa boa, e a tua mente inconscientemente está dizendo para você, todo mundo se dando bem, e você atrás desse computador vivendo essa porcaria de vida. E as pessoas vão entrando nessa alienação, que apenas frustra a nossa alma. Essa alienação leva a nossa geração a buscar uma satisfação em coisas que não satisfazem a alma. Como lá atrás, o profeta já dizia, vocês trocaram fontes de água pura por fontes de águas rotas, que a água é tóxica, é podre. E daí as pessoas se esquecem aquilo que já Agostinho falou no 4º século, que nós fomos feitos para Deus, só vamos encontrar satisfação na nossa alma em Deus. Aquilo que Blaise Pascal vai dizer, há um vazio no coração humano do tamanho de Deus. E as pessoas não entendem isso e continuam buscando a satisfação para a sua alma nos vícios. Não, porque eu vou encher a cara e fazer uma festa esse final de semana, mas aquilo não permanece. Na segunda-feira, está com uma ressaca enorme, com o coração ainda vazio.
Não porque eu preciso me satisfazer, então entra no mundo de pornografia, de aventuras sexuais. Pega todas, mas o vazio continua, porque quando bota a cabeça no travesseiro, entende que foi usado e não amado. Entende que aquilo é apenas troca de fluido, mas não preenche a alma. Alguns vão buscar essa satisfação na adrenalina, alguns vão buscar essa satisfação naquilo que o capitalismo nos ensina o tempo todo. Vai comprar porque olha se, né? Vai no shopping, volta renovado. Não é só mulher não, alguns já cutucaram as mulheres, tem um monte de homem que satisfação está em sair do shopping cheio de sacola. A gente precisa colocar a nossa alma ali, conversar com ela. O que está acontecendo contigo, alma? Por que anda tão ingrata? Alma, que murmuração é essa o tempo todo? Não consegue enxergar nada de bom na vida? Alma, só reclama das pessoas, só reclama de Deus. Alma, o que está pegando? O salmista, ele faz isso, e ele começa a repensar sobre quem está no governo da sua alma. E daí, quando ele faz esse exercício de começar a olhar aquilo que tem valor eterno, ele começa a dizer para a alma, preste bem atenção, porque tem muitos motivos para você ser grato, tem muitos motivos para você louvar o eterno, tem muitos motivos para você celebrar da maneira que deve ser celebrado. E daí a gente vê a partir do verso 3, ele literalmente mudando a maneira de pensar, no sentido de enxergar os motivos que nós temos para glorificar a Deus e para celebrar a vida. Não são motivos passageiros. Hoje, por exemplo, você vai ver aí, né, os gremistas fazendo muita festa, né? Tricampeão da Libertadores. Estava feliz também, né? Sou gremista. Agora, 20 anos passaram para ganhar mais uma vez esse título. Desde 95 não ganharam. Se o motivo de louvor da nossa alma, se o motivo de gratidão depender das questões humanas, a gente está lascado. Se os motivos para você agradecer a Deus, adorar a Deus, depender de gente, complicou. Mulher, se você só bendizer e agradecer a Deus, quando teu marido voltar a escrever cartinha de amor para você, olha, não sei não, hein? Hein, homem? A mulher te esperar com aquela comida predileta, com um recado de amor escrito a batom no espelho, assim, hein? Vem quente que eu estou te esperando fervendo. Talvez vai demorar muito. É por isso, escute, é por isso que a gente vive cronicamente doente na nossa alma. É porque a gente coloca uma expectativa muito grande nas pessoas e se esquecemos daquilo que já foi feito por nós, aquilo que está sendo feito por nós, por aquele que nos dá motivo todos os dias para celebrar a vida, o nosso Deus. É por isso que o salmista, então, a partir do verso 3, ele vai dizer: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. E aqui, quem quiser participar comigo agora dessa reflexão, eu queria que você repetisse algumas coisas comigo quando eu pedir, mas só se você quiser participar, né? Porque senão vai sair, esse pastor é muito chato, pede para a gente ficar repetindo algumas coisas. Agora, você entendeu isso aqui? Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, ou seja, para quem encontrou a Cristo, não precisa mais viver debaixo da culpa do pecado,
ser esmagado pelo fardo do pecado. Então eu queria que você nesse momento repetisse comigo, falando para a sua alma, diga assim: alma, ninguém mais pode te acusar. Ou seja, há motivo para a gente enxergar a vida de uma outra maneira. É o que o apóstolo Paulo ele vai escrever na carta que ele escreveu aos Romanos, capítulo 8, verso 33 em diante. Paulo era aquele que tinha perseguido a igreja, tinha matado o cristão, tinha tirado muitas crianças das suas casas por servirem a Cristo, mas ele é quem vai também falar depois de ter um encontro com Cristo. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Foi Cristo que morreu por nós e ressuscitou. Ou seja, você pode sim falar para a sua alma: alma, agradeça a Deus e louve a Ele. As coisas estão difíceis sim, mas olha só, Ele perdoa as nossas iniquidades. Não temos mais acusação sobre nós. O nosso acusador, Satanás, diabo, ele não tem mais moral para apontar o dedo na nossa cara e dizer: você faz isso, você faz aquilo, porque na cruz os nossos pecados foram perdoados. Ele lembra a alma no verso 4: quem da cova redime a nossa vida e coroa de graça e misericórdia. Ou seja, a alma tem motivo para celebrar, porque olha só a mudança radical que Deus pode fazer. Ele pode tirar da cova e levar para a coroa. Fala com a sua alma assim, dizendo: alma, a cova não é o fim para quem confia no Senhor. Dá de confiar nesse Deus e descansar a nossa alma. Verso 5, vou mais rápido para a gente finalizar. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Ou seja, está evidente que o salmista encontrou prazer em agradecer a Deus, porque ele conseguiu enxergar que esse Deus não é um Deus que cuida da gente apenas quando a gente é criança, quando a gente é jovem, quando a gente pode produzir alguma coisa, mas é um Deus que em todas as fases da vida está ao nosso lado. Fala para a sua alma assim: alma, Deus renova as nossas forças. Ele vai dizer no verso 6: o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Ou seja, na nossa cultura, a lei do mais forte prevalece. Na nossa cultura, aquele que tem amizade com os poderosos da cidade, muitas vezes tentam pisar sobre nós, tirar os nossos direitos, e muitas vezes nessa cultura a gente é prejudicado. Mas o salmista ele está dizendo: se eu sou um oprimido, se tem uns grandão aí tentando me prejudicar, eu não preciso temer, eu posso confiar em Deus, que Ele é a minha justiça. Fala assim: alma, a justiça de Deus não falha. Verso 7: manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Ou seja, ele tem exemplo para mostrar que em toda a história ele cuidou daqueles que fizeram uma aliança com ele. Aleluia! Você pode dizer assim para a sua alma: alma, confia, porque Deus cuida dos seus. Verso 8, ele vai dizer várias qualidades desse Deus. O Senhor é misericordioso, ou seja, um Deus que solidariza-se com a sua dor, um Deus que é compassivo, que sente a nossa dor, um Deus que é longânimo, que dá ânimo longo, não apenas limitado para as nossas almas, um Deus que é benigno, sempre quer o nosso Deus, sempre quer o nosso bem. E você pode dizer assim: alma, não tenha medo do Criador, Ele é muito bom. Verso 9: não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Ou seja,
temos motivo para celebrar, porque se eu estou no Senhor, e algumas coisas acontecem na minha vida, porque Ele deseja corrigir-me, Ele deseja tratar algumas coisas em mim, eu posso ter certeza que esse Deus, Ele não me repreende sem motivo. Eu posso ter certeza que não existe castigo que dure para sempre. Ou seja, se essa verdade está no meu coração e eu sou pai, eu sei que quando eu boto o meu filho no castigo, uma semana sem videogame, é para que ele venha melhorar, para que ele venha aprender a respeitar, para que ele venha entender um processo de educação que está sendo ministrado sobre ele. Muitas vezes não entende, mas eu já estou olhando lá na frente. Se ele não passar por aquilo, vai ser um rebelde. Se ele não passar por aquilo, vai ser um criminoso lá na frente. Precisa passar por aquilo. O salmista está dizendo: alma, até mesmo as coisas que acontecem na nossa vida, que a gente fica assustado, parece que Deus está nos corrigindo, nos repreendendo, isso serve para o nosso bem. Fica tranquilo, alma, isso não dura para sempre. Fala assim para a sua alma: alma, a repreensão te fará crescer. Verso 10: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. E aqui fala de graça. Se Deus desse para mim e para você o que nós de fato merecíamos, nós já estávamos no inferno, nós não estaríamos aqui. Mas a graça manifestou. O Senhor enviou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. A dívida foi paga. Nós podemos com graça desfrutar do Pai e dizer: Abba, papai. E isso é motivo de celebrar a vida. Fala assim para a sua alma: alma, Ele pagou as tuas dívidas. Desfrute a graça. Verso 11: pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Ou seja, isso aqui é a manifestação do amor perfeito. Tenta medir a distância do céu na terra. É claro que o salmista aqui, ele está usando uma hipérbole, para ele dizer: não entendo. Como que um Deus que conhece o meu pensamento, as podridões da minha mente, um Deus que conhece o meu olhar lascivo, a minha língua imoral, um Deus que sabe que muitas vezes eu me achego a Ele apenas para pedir, um Deus que conhece tudo sobre mim, ainda me aceita, me abraça, me chama de filho. Caramba, que misericórdia é essa? Ele está falando desse amor, e o salmista faz questão de lembrar isso, para falar para a alma dele, que a alma dele pode descansar, porque tem um Pai que o ama perfeitamente. Fala para a sua alma: alma, Deus te ama perfeitamente. Vamos finalizar. Verso 12: quando dista o oriente do ocidente, assim Ele afasta de nós as transgressões. Ou seja, esse Deus, Ele foi repudiado por nós como humanidade. Esse Deus foi repudiado lá no início, com Adão e Eva virando as costas para Ele, escolhendo a proposta infernal. Esse pecado se perpetuou pela humanidade. Esse pecado muitas vezes nós cometemos, quando nós com as nossas mentiras viramos as costas para Deus, quando com as nossas falsidades viramos as costas para Deus, quando com os nossos enganos viramos as costas para Deus, quando com a nossa vergonha de ser um cristão viramos as costas para Deus. A gente faz isso. Esse Deus poderia lançar na nossa cara e puxar uma lista quilométrica: você fez isso, Lediel, você fez isso, Lediel, você fez isso, Lediel. Mas Ele não faz isso, porque a misericórdia dEle é tão grande. E mais uma hipérbole: vai do oriente ao ocidente. E você pode falar assim para a sua alma: alma, Deus já esqueceu os teus podres. Verso 13: como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Você sofreria no lugar do seu filho? Tenho certeza que sim. Muitas vezes, que os meus filhos estavam sofrendo, eu queria que aquela dor tivesse mina neles. Pai,
o Pai dos pais, o Pai celestial. Ele diz que, assim como um pai humano que é falho, errante, pecador, quando olha um filho se compadece, assim o Deus perfeito, o Pai perfeito, quando nos vê sofrendo, Ele se compadece de nós. Mas Ele já morreu por nós, para que nós viéssemos ter vida em abundância. Fala assim para a sua alma: alma, Ele já morreu por nós. E o último ponto, verso 14, não vai dar tempo de pregar o resto. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Alma, você tem motivo para agradecer. Alma, você tem motivo para louvar. Porque esse Deus, Ele conhece a tua estrutura. Ele sabe que tu é pó. Então, alma, você pode ser quem você realmente é diante dEle. Fala assim para a sua alma: alma, Ele te conhece. Não precisa usar máscaras. A sociedade muitas vezes quer que a gente use máscaras. A sociedade muitas vezes cria uma expectativa sobre você, e se você não cumpre aquela expectativa, você é apedrejado. O salmista estava dizendo no final: alma, Ele te conhece. Ele sabe que tu é pó, não é nada, mas Ele te aceita, Ele te recebe, Ele te ama, Ele te guarda, Ele te ajuda, Ele te sustenta, Ele te edifica, Ele te transforma. Alma, há motivo para glorificar ou não? Alma, bendize ao Senhor. E alma, analisa tudo, para você não esquecer de nenhum benefício sequer. Eu quero que você se coloque em pé. A minha sugestão para você é que a partir de hoje você converse mais com a sua alma. Sonde essa alma, para você verificar se a satisfação que ela procura e que ela precisa está de fato em Deus. Se não for, escute o que eu vou te dizer: os seus cabelos vão ficar brancos, e essa alma vai continuar vazia, procurando satisfação em algum lugar. Você vai poder rodar o mundo, curtir as coisas mais loucas, ter os níveis mais elevados de adrenalina, provar as substâncias mais alucinantes possíveis. A alma vai continuar vazia, porque nós fomos feitos para Deus, e só vamos encontrar satisfação nele. Se Ele é a nossa satisfação, por que esperar que a nossa alma esteja satisfeita apenas em 2018? Por que criar uma expectativa apenas para 2019, 2020? Quando eu casar, quando eu tiver aquele salário, quando eu tiver aquela casa, quando? E a vida passou. A alma não viveu, sobreviveu. Mas o Espírito Santo fala hoje contigo. E o Espírito Santo está sendo direto. Talvez você pode dizer: pastor Lediel pegou pesado. Mas eu preciso te falar a verdade. A satisfação tem que estar nele. Se não é só cansaço, enfado, e a gente vai mesmo olhar para todos os lados e não vai ter um motivo sequer para a gente bendizer o eterno. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo tem virado as costas para Deus. Agora, sempre existe e existirá um remanescente que já encontrou nele a satisfação da alma. Se você quer uma oração, porque você precisa repensar algumas coisas muito pessoais tuas, muito internas tuas, e você precisa da luz do Espírito Santo na sua alma nesse momento, eu queria que você viesse aqui na frente, que eu quero orar por você. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Vem, dá um passinho mais para frente. Aleluia. Sabe, gente, essa palavra estava remoendo no meu coração já há alguns dias. E isso é fruto de vivência com gente. Quem me conhece, quem convive comigo, sabe que todo dia é uns 10 atendimentos, algumas visitas, e a gente está lá. Eu tenho visto muita gente, muitas pessoas, inclusive cristãos que estão aqui às vezes conosco, querendo entrar na lógica do mundo. Mas a lógica do mundo é essa: é satisfações momentâneas, não completas, e não vai encontrar. A alma vai continuar cansada, aflita, fadigada, murmurando, reclamando. Mas o Senhor, Ele tem vida em abundância para a gente. É porque a lógica dele é diferente. E se você veio aqui, eu sei que o Espírito Santo está falando contigo. Mas não venha dando apenas uns passos na frente, porque o pastor falou, mas decida encerrar esse ano 2017 de uma maneira diferente. Decida encerrar esse culto de uma maneira diferente. Decida encerrar essa oração de uma maneira diferente. Para que isso aconteça, a gente precisa estar diante de Deus de uma maneira diferente. Ora como você nunca orou. Ora sem medo, sem receio. Lava a sua alma, porque diante dele a gente não precisa de máscara, de maquiagem, de nada. Feche os seus olhos. Tu és bom, Senhor. Bocas fechadas, mas almas clamando nesse momento. Espírito Santo, tu conheces esse gemido. Tu podes escutar a alma. A alma aprisionada por falsas expectativas. Almas que não conseguem louvar por falsas esperanças. Mas que tudo isso caia por terra hoje, porque nós estamos entendendo que a satisfação está em Ti, Senhor, só em Ti, Senhor. E é para Ti que nós voltamos os nossos olhos. É a Ti, Senhor, que nós colocamos o trono do nosso coração e o governo da nossa alma. E nós pedimos perdão por uma insatisfação que nos consome. A gente quer mais, mas esse mais nunca chega, nunca vai chegar e nunca nos preenche. Deu. Botamos um basta. Nós te agradecemos pela vida que nós já temos e conseguimos enxergar, Senhor, o quão agraciado nós já somos em Ti. Porque o melhor Tu já nos deste, que foi Cristo Jesus, que morreu na cruz para nos resgatar. E há motivo para celebrar, há motivo para sorrir. Eu peço, Deus, que o Teu Espírito Santo esteja assim, direcionando, guiando, mudando, transformando, ajudando essas vidas, para que a partir de hoje, a partir dessa data, dia 30 de novembro de 2017, a gente cresça, a gente amadureça, a gente fique sensível à Tua voz e a gente venha compreender o real sentido da vida. Derrama o Teu Espírito Santo sobre nós. Leva-nos, Senhor, para o centro da Tua vontade. E que esse 1º de dezembro seja o melhor 1º de dezembro das nossas vidas. Que nessa sexta-feira nós venhamos acordar diferente.
já conversando com a nossa alma e dizendo: alma, bendiz ao Senhor, fale bem do Senhor, reconheça os benefícios do Senhor, porque tu acordou, tu levantou, tu está viva. Alma, bendiz ao nome do Senhor. Amém, amém, amém. Dá um abraço em quem está do seu lado. Você vai dizer assim para essa pessoa: eu decido ser diferente a partir de hoje. Aleluia.